Mais é sério, mais uma entrevista. Dessa vez eu tenho a honra de falar com o Miguel Antunes, que é o diretor de A Voz de Deus, e o Daniel Pentecoste. Eu não vou falar que você é um personagem, porque seria uma. Acho que não seria a palavra adequada, mas você está no filme contando a sua história e é muito legal poder ver isso. Eu vou começar primeiro pelo diretor, pelo Miguel. Miguel, eu fiz uma. Quando eu estava fazendo a lição de casa, vendo o filme, eu simplesmente digitei Pastores Mirins no YouTube e depois no Google, só para ver o que iria aparecer para mim. E veio muita coisa, veio muitos relatos. Então, eu queria saber como é que foi a escolha das pessoas que você ia trazer para o seu filme e obrigado os dois pelo tempo. Obrigado, prazer pela conversa. Então, acho que o filme começou para mim há muito tempo, há 10 anos atrás, em 2016, um certo desconcerto com o que estava acontecendo no Brasil e essa formulação um pouco por toda parte sobre o mundo evangélico como um certo planeta desconhecido. Então, eu comecei a imaginar fazer um filme como uma forma de olhar para um mundo que eu não conheço, com proximidade, um olhar para, enfim, compreender esse universo. E aí eu fui pesquisando, me aproximando desse universo, e eu me deparei pela mídia, como você está falando, com o universo das crianças pregadoras, que eu achei muito fascinante, muito assustador, muito contraditório, e por isso tudo me interessou olhar mais de perto, assim. E aí, conforme a gente vai pesquisando, lá atrás também era um mundo que estava em evidência, tinha algumas matérias, e, enfim, daí fui um pouco pesquisando, me aproximando, e daí um pouco nesse caminho eu conheci o Daniel, e acho que o filme nasce um pouco desse encontro, assim. É interessante que foram muitos anos fazendo filme, e nesse período, essa questão não estava tão sendo discutida, assim, é só muito recentemente, no último ano, mais ou menos, que de repente esse assunto voltou à mídia com muita força, uma certa coincidência, assim, porque afinal faz 10 anos que a gente está construindo esse filme, né? E, Daniel, ver a sua história mostrando assim, até coloquei isso no meu texto, que tem uma coisa meio de você lidar com problemas de adulto, né? Além da pregação. Como é que foi se ver em várias épocas no filme e ainda ter essa questão da religiosidade que você percebe vendo o filme que ela foi mudando conforme você foi crescendo. Obrigado, Bruno, pela pergunta. Prazer falar com você. De fato, né, é um filme que retrata a minha vida inteira ali, né? Retrato completo. E, o filme, ele é uma jornada, né? Ele fala sobre a jornada que é da vida, né? De quem cresce, de quem precisa crescer e temos essa coisa grande, né? Da questão da pregação, né? Que entrou na minha vida muito cedo. Mas de alguma forma a minha participação no filme fala sobre jornada, sobre caminhada, sobre descobrir, né? Um fato curioso é que o filme ele vem de um sermão que eu fiz na primeira filmagem, que não entrou, né, Miguel? Que eu fiz um sermão chamado A Voz de Deus, né? E nesse sermão falava justamente sobre isso, a voz que diz quem somos, né? Quando Jesus é batizado e do alto vem uma voz que diz: "Você é o meu filho amado". E acho que o sermão ele tinha a ver com a minha vida no completo, né? Eu precisava ouvir essa voz, eu precisava saber quem eu era, para onde eu estava indo, o que eu iria fazer, né? Então a minha participação é essa e dentro do filme, e eu acho que foi muito bem retratado ali pelo Miguel e é uma das valências aí do filme. E, Miguel, como é que é o desafio de filmagem desse filme? Porque você foi ali, você combina, você leva a câmera e tal, mas você não tem muito controle do que vai acontecer ou como que todo mundo vai reagir ali. Então, como é que é o desafio de roteiro nesse caso? Eu acho que o cinema direto tem sempre esse desafio, que eu acho muito interessante, né? De você, ao mesmo tempo, filmar coisas que você não sabe exatamente o que vai acontecer, e aconteceram coisas que eram surpreendentes, sei lá, tem um culto que o Daniel ia fazer que foi cancelado. Ele fica chocado na cena porque ele não sabia, né, que aquilo aconteceu, a gente tá filmando enquanto acontece, ou mesmo cada culto, né, obviamente
ninguém repete um culto, né? A gente estava filmando as coisas conforme aconteciam. Ao mesmo tempo, existe todo um esforço de roteiro, que não é tanto de roteiro no sentido de que as pessoas vão atuar aquilo, mas de compreensão do que está acontecendo. Então, quais são as linhas de força, quais são as questões? Ou, sei lá, no primeiro dia que eu fui filmar o Daniel em 2017, tinha uma tensão com o pai dele que estava muito frustrado com a carreira dele, como está no filme. Então, quando a gente segue filmando ele, a gente foi entendendo que esse era um assunto, né? Então, tem isso, quer dizer, essas linhas de força, e acho que faz parte do cinema direto você entender como ver, como mostrar questões que são reais, que estão acontecendo, mas que não necessariamente estão ali evidentes, né? E, assim, você tem ali dois sobrepontos que você vai fazendo no filme, que é a história do Daniel, e você tem uma história, assim, uma outra narrativa que é justamente para dar esse contraponto. Você foi percebendo, vendo ou filmando que daria para fazer isso, ou sempre foi a ideia inicial de mostrar duas histórias completamente diferentes voltadas à pregação? Originalmente eu tinha imaginado um pouco esse filme sobre esse mundo da pregação mirim com mais de um personagem, como, quer dizer, alguém que está saindo, alguém que está entrando, alguém que está no auge, eu tinha imaginado uma coisa assim. Acabou que a gente não conseguiu exatamente de cara financiar o filme como a gente esperava, para já fazer a filmagem toda, então a gente foi indo aos poucos. Então eu comecei seguindo o Daniel, enfim, achando que o filme era um bom ponto de começo, alguém que está saindo, né? Quer dizer, começar com alguém que já aos 17 anos estava se aposentando da pregação mirim, né? Quer dizer, era uma contradição que me interessava. E aí, quando eu estava filmando o Gideõezinhos, tem aquele momento da passagem de bastão, né? Que o empregador fala, tá vendo? Um cresce, Deus manda um novo pra gente. Quer dizer, agora tipo, tem algo surgindo. Então, o filme foi se fazendo aí. Não é uma coisa que eu imaginava, essa coisa de dois personagens, muito simétrica, mas eu acho que esse foi um filme que a gente foi escutando ele conforme ele acontecia, sabe? Tinha coisas que estavam se passando que a gente foi ouvindo mesmo. E, Daniel, indo para minha última pergunta, agradecendo aos dois, como é que foi se ver vendo tudo isso? Agora você é adulto, pai de família, né? Você também, que nem eu, tá deixando o cabelo crescer um pouquinho. Como é que foi ver essa narrativa depois de tanto tempo? Tinha coisa que você lembrava, tinha coisa que você não lembrava? Como é que foi esse processo de ver essas imagens, dessa linha do tempo que o filme conduz? Bruno, eu assisti a primeira vez que eu assisti o filme foi em 2023. O Miguel foi fazer um outro trabalho em Brasília e me convidou, né, onde ele estava hospedado para assistir. A gente gravou muita coisa, né? E a maior dúvida dentro de mim é que não fazia sentido. O que foi gravado não fazia sentido, né? Para se tornar um documentário, né? Com uma narrativa assim de início, meio e fim. Eu não enxergava isso quando foi gravado e depois do final das gravações eu também não entendia. E quando eu sentei para assistir a primeira vez lá em Brasília, eu me deparei com com um filme poderoso, assim, uma narrativa poderosa, uma montagem muito forte, né? A forma com que foi colocado tanto a minha vida quanto a vida do João, porque até então eu não sabia como era a vida do João, né? Eu não tinha essa dimensão e quando que eu assisti, eu vi que o filme era muito poderoso, assim, não só porque falava da minha vida, que talvez seja o mínimo, mas pelas coisas que ele trazia, pelos temas que eram abordados dentro do filme, né? Cara, foi uma viagem, assim, eu acho que eu tive um privilégio que poucas pessoas tiveram na vida, né? De ter um filme a respeito da sua vida, né? Eu achei assim, foi uma parada muito louca. Mas quando eu vou a festivais, eu fico muito constrangido quando passa eu criança falando assim, sabe? Eu fico assim, eu já assisti 1000 vezes em festival e ainda fico com nervoso na barriga, assim, aquele frio na barriga, sabe? Mas é uma experiência muito boa, cara. Bom, obrigado pelos dois, parabéns pelo filme. Lembrando, você que está assistindo essa entrevista, a crítica completa de A Voz de Deus está aqui nos comentários sobre a opinião do site sobre o filme. Obrigado, gente, e parabéns de novo.
Obrigado a você. Obrigado. Tchau, gente.